Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Governo lança programa para criar 1.800.000 empregos para jovens no país. Que bela notícia, hein, para começar um programa. Estamos hoje aqui no programa Atividade com uma bancada composta por Ayrton Bernardoni. Obrigado, Bernardoni, pela tua presença. Sérgio Pirotto. É uma honra. É uma honra, sempre uma honra estar por aqui, né? E Marcos Vinícius Almeida. Obrigado, Marcos. Uma honra e um prazer estar aqui novamente. Esta bancada, a famosa bancada, que aliás a bancada aqui do Atividade é uma bancada de muito conteúdo. E aqui nós temos a opinião independente. É por isso que nós demos opinião forte, porque ninguém aqui nos limita na opinião séria e verdadeira, irresponsável. É por isso que o programa tem já 26 anos e é respeitado pelo público. A temperatura atual, 22 graus centígrados, são 19 horas e 2 minutos, umidade do ar 74%, e amanhã a temperatura estará mais ou menos como esta e o tempo estará bom, sol, mas com algumas nuvens. Pelo menos não vai chover, o que poderá acontecer na quarta-feira virada para quinta. Bom, hoje, 11 de novembro, é dia da alegria dos colorados, voltaram a sorrir, né? Então, beleza, depois de choro e ranger de dentes, né, os colorados voltam a sorrir nesta segunda-feira. Nós vamos começar de imediato, então, pelo esporte, sabendo de ti, Bernardoni, como é que foi a vitória do Internacional sobre o Fluminense, com o apoio do VAR aí? Olha aqui, ó, essa tua flauta aí, Que flauta? não cola, entendeu? Sabe por quê? Porque há bem poucos dias você estava atrás de nós. Nós estamos no G6, entendeu? Tu tem que tocar flauta naqueles 15 que estão atrás de nós, entendeu? Não, vocês estão atrás de nós também, né? Aqui, eu comprei um binóculo para te enxergar. Olha lá, o gol lá do... Mas nós pegamos vocês... Os lances do Inter e Fluminense. Vai falando, Bernardoni. Vocês estão guardando lugarzinho para nós depois na Libertadores, entendeu? Então nós estamos tranquilos, estamos tranquilos. Esse gol foi anulado? Agora aqui, ó, não vai anular esse gol, o goleiro larga no pé do adversário, aí o Guerreiro chutou, o goleiro, aqui, Potter, aqui, ó, e a torcida vaiou ele, foi o mais vaiado da entrada em campo. Fez 2 gols, foi o melhor do jogo do time. Então, boia. Torcida ingrata. Esse juiz paspalhão, dizendo que foi com a mão, com o braço aqui, e vai lá olhar o troço e não tem nada a ver, a bola bateu todo na juiz barriga, é paspalhão mesmo, esse aí, árbitro de futebol. Não, aqui, ó, ali, ó. Aqui, ó. Mas como é que foi? Por isso que eu digo, o VAR não devia desistir. Não devia desistir. Bernardoni. Ele ia anular o gol, mas em compensação ele ia ter dado já, os juízes já tinham dado 5, 6 gols nossos. Olha lá o gol do Fluminense lá. Bernardoni, o pessoal aqui está perguntando para ti o seguinte, pergunta para o Bernardoni o que tu achou do desempenho do Internacional. Não, primeiro tempo até foi razoável. Segundo tempo, isso aí, ó, por exemplo, até o nosso melhor zagueiro vai brincar. Foi brincar lá no meio do campo. Dançou, caiu, perdeu a bola, tropeçou. Lembrando o gol do Flamengo, aquele contra o Internacional. Lembra que o cara perdeu lá? Entendeu? Quer dizer, então o troço assim, o outro vai bater, o Guerreiro vai bater um pênalti contra o Atlético, erra. Entendeu? Nós podíamos ter feito 2 pontos ali, ó. O goleiro também, vou te contar, né? Eles consagram os goleiros contra nós. Eu acho que foi uma vitória justa do Internacional, né? Voltou a vencer e está agora... Foi justa porque fez os 2 gols no primeiro tempo. Porque às vezes não adianta jogar e não fazer gol. No segundo tempo, por exemplo, aqui, ó, o Fluminense deu um banho de bola no Internacional. Mas o negócio importante é que o Internacional venceu, né? Está lá em 6º lugar, né? 7º lugar, mas de qualquer maneira, o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense já é campeão da Copa do Brasil. E se o Flamengo for ainda campeão da Libertadores, vai sobrar 2 vagas, seria então o G8, não é isso? Ou G7? Hein, Bernardoni? Se o Flamengo for campeão, é G8. G8. Então aí eu acho que com certeza, né? O piloto agora, vamos ver as imagens. Ainda não é com certeza. Sim, mas digo assim, se o Flamengo for campeão, com certeza o Inter mesmo e Grêmio... Mesmo com G8 tem que ter... tem que ter cuidado, é verdade. Em casa não pode perder. Tá certo. Vai jogar mais 3 jogos em casa, tem que ganhar os 3. Bom, Pirotto, vamos saber um pouquinho do Grêmio. O Grêmio foi lá em Chapecó, eu vi o jogo, achei um jogo muito pobre do Grêmio. O Grêmio se desinteressou, né, depois que fez o gol lá, 2, 3 minutos. Não foi gol, foi um golaço, né?
para ganhar o prêmio Puskás. Vai levar 50 anos para fazer outro gol igual. O Bernardoni, para quieto um pouquinho, eu te ouvi, fica quieto um pouco. Ele é muito ruim. O Silvio, tu que é o coordenador, pede para ele parar um pouco quieto. Não, eles estão alegres hoje, né? É difícil esse dia. Ele né? quer falar na vez dele, quer falar. Tu quer falar na vez do Grêmio também? Fala, comenta aí então. E aí, Perotto? O Grêmio teve a questão anímica, viu, Silvio? Já é a segunda partida que ele venceu o CSA, agora venceu o Chapecoense, e paixões à parte, a questão anímica influenciou. O Grêmio não está jogando com vontade, mordendo, comendo a bola, fazendo um gol, querendo fazer mais. Senta em cima do 1-0 e vai levando o jogo. Tem peças interessantes, tem bom toque de bola, tem técnica dos jogadores, qualidade técnica, conjunto também, que é um dos mais bonitos do Brasil em termos de toque de bola. Mas falta a questão anímica, né? Joga mais bonito, Ele tomou 5 do Flamengo. Isso, tomou 5 do Flamengo e joga mais bonito. É questão de 5, tu sabe bem o que é que tu tomou 5 nos cordos ali na arena. O Chapecoense também. Depois tem o detalhe. Vocês estão acostumados a tomar 5. Tomaram 5 do Fluminense, esse que nós ganhamos ontem. Sim, e o Inter tomou 5 do Grêmio também, o último Grenal lá. Do Chapecoense também, você lembra? Do Chapecoense também, tomou 5 da Chapecoense. Então, o negócio de 5 deixa pra lá, né? Então, só para concluir, é preciso que a vontade de ganhar, que a questão anímica esteja presente em todos os jogos. Porque aí o que acontece? Aí, lembra aquele jogo contra o Fluminense, que agora o Bernardoni tocou muito bem? Ele estava ganhando 3-0 e virar para 5-4, né? Por quê? Deu mole, o Renato diz, deu mole. E aí quase deu mole, a Chapecoense podia ter empatado o jogo. A CSA quase empatou o jogo, inclusive eu fui no jogo, no estádio, contra a CSA. Então falta um pouco da questão anímica, tem que ter menos malemoleza ali, porque futebol tem. É verdade. Precisou jogar com o Flamengo agora domingo aí. De que houve? Tá rindo? De quê? O jogo é domingo, meu. Calma. Joga com o Flamengo. Você vai pegar o Corinthians, o Corinthians vai se recuperar em cima de vocês. Jogos com o Flamengo tomaram 10 gols. O Corinthians vai recuperar no campeonato domingo que vem. Doutor Marcos Vinícius. Acho que só fazer um destaque, né, com relação a esse time do Grêmio. Eu concordo com muita coisa que o Perotto levantou, mas eu percebo ainda no time uma falta de identidade. Assim, eu não consigo enxergar nesses jogadores um sentimento de grupo, assim, se enxergando como parte de um mesmo time, caminhando com relação ao mesmo projeto. Acho que há muita independência ainda entre os jogadores ou uma falta de sintonia, mas eu percebo que isso é muito mais uma questão de gestão ali, né, do vestiário, uma questão emocional que tem que se trabalhar nesses jogadores do que realmente futebol, porque os guris ali jogam bem, isso tá claro, né? Mas esse casamento, esse entrosamento entre eles ali ainda não tá visível. Uhum. Na verdade, eu acho que essa coisa que o Perotto falou é importante, quer dizer, já aconteceu com o Internacional. Os caras tiram o foco do jogo, né? Porque, domingo que vem tem um jogo contra o Flamengo, de repente o cara não tira o pé, então essas coisas acontecem com qualquer time de futebol. Mas é a vontade de ganhar. Quando tu tem um grupo que tu tá realmente acreditando nele, tu tá com um grupo bem entrosado, os amigos ali, tu tem essa é a chance de ganhar, tem né? Um sentimento quase que de unidade familiar, tu tem vontade de ganhar. Isso a gente não percebe. Com certeza. Vontade de ganhar. Os times que estão melhor no campeonato hoje, o Palmeiras e o Flamengo, a gente vê eles jogando, eles estão mordendo, estão ganhando de 2-0 e querem fazer o terceiro. É verdade. O tempo todo. Aí tu tira o foco, aí... Bom, eu acho que o esporte, eu acho que já deu aí esse fim de semana, mas no próximo fim de semana vão ter 2 grandes clássicos também. Um aqui, o Grêmio recebendo o Flamengo, depois de ter levado aquela lambada de 5-0 lá no Maracanã, e o Internacional visitando o Corinthians, o grande adversário do Internacional, né? Domingo que vem, com certeza, se ainda estiver solto, né, o ex-presidente presidiário deverá estar nesse jogo lá para apoiar o Corinthians. O Inter se estiver solto. O Inter tem que voltar de lá, no mínimo, com empate. Aí ele praticamente garante uma vaga. Tá certo. Bom, Sucos Petri, a sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva. Hoje é uma homenagem aqui ao Marcos Vinícius, né? Suco de laranja. Homenagem, não. Suco de uva, suco de laranja. Tu sabe que na minha cidade lá, onde eu fui prefeito de Sentinela do Sul, lá a gente tem uma coisa que diz que quem nasce em Sentinela do Sul é papa laranja. A cidade tinha, no contexto da formação histórica, ali o município, uma formação açoriana e é hábito, né? Famílias açorianas, todo mundo tem um pomar com frutas no fundo de casa e principalmente laranja. Então lá a gente somos os papas laranja. Olha aí, ó, suco Petri, suco de laranja. É onde Petri vai buscar a laranja para espremer, né? Com certeza, a laranja de qualidade, suco de qualidade provém de laranja também de qualidade.
Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros lisos e impressos, portas com molas hidráulicas, portas automáticas e instalações comerciais, além de fechamento de sacadas. Vidrobox desde 1971. Nós estamos aqui na RDC TV, ao vivo 24 horas, www.rdctv.com.br, no YouTube RDC TV Digital e Facebook, também Instagram. O Fly Studios, lá na Ipiranga 8339, é um empreendimento da Algair Engenharia. Possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Aí está vendo as imagens do Fly, tu estiveste lá também, né, Piroto? Espetáculo. Espetacular, é verdade. Uma obra sensacional. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaços fitness, lavanderia e horta urbana são os diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com um tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Para você fazer parte da família Fly, então aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança ou ligue para o 51 3339 1250. Fly Studio lá na Ipiranga 8339, realmente uma obra que muito nos orgulha, né, por ser daqui, né, do Dr. Oscar Algair, que está despontando com a Algair Engenharia, fazendo obras diferenciadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também fora do Rio Grande do Sul, sendo um modelo, né, na área de construção de prédios, de empreendimentos imobiliários diferenciados no Brasil. E sonhar, quem sonha também com um bom local, sonha com o Fly, né? E sonhar sempre faz bem. Aliás, a gente vive de sonhos, né? O Fly é um sonho de muita gente que vai ser realizado agora. E quando você sonha, você tem que implementar caminhos que levem a materializar o seu sonho. Por exemplo, você tem que ter alguma coisa que possa lhe alavancar esse projeto que você tem, esse sonho que você tem de realizar esse sonho. Por exemplo, o Banrisul é um instrumento desses importante para você usar o Banrisul, a sua linha de crédito, a alavancagem desse negócio e realizar o seu sonho. Vamos acompanhar essa mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu escolhi. Aí tu bota lá as imagens. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. 19 horas e 14 minutos, a temperatura 22 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. O tempo está muito bom aqui, vai ser uma bela noite, uma noite de segunda-feira com uma semana que começa boa. Amanhã teremos também um tempo bom, mas quarta-feira vai virar um pouco. Bom, olha, nós temos uma série de assuntos, claro que nós não podemos deixar de falar no criminoso, no vagabundo que foi solto lá em Curitiba e que está aí fazendo coisas pelo Brasil. Mas nós temos notícias boas também. O bom jornalismo se faz com notícias boas. Tem jornalismos aí que acabam só dando destaque para coisas negativas porque tem uma ideologia atrás que move os seus negócios. Nós aqui não. Nós somos independentes e sabemos valorizar aquilo que o governo está fazendo em favor da sociedade. Bom, depois nós vamos trazer aqui essas notícias boas, entre as quais, né, o Marcos Vinícius, Perotto e Bernardoni, esse lançamento do programa do governo criando 1.800.000 empregos para os jovens brasileiros que estão precisando. E é fruto, esse desemprego desses jovens, é fruto de políticas que vêm desde 2003. Vocês sabem quem é que comandou o país de lá para cá. Bom, hoje o coronel Olímpio, que é do PSL, fez um pedido lá na Câmara, e aliás, pelo Ministério Público, ou para o Ministério Público, para que decrete a prisão preventiva do criminoso, do assassino, do ladrão que está solto por aí, segundo ele, nós vimos isso, incitando a violência, para que as pessoas façam a violência como está acontecendo no Chile. Quando ele diz isso, meus amigos aqui da bancada, e agora passo a palavra para vocês, quando ele diz isso, ele está infringindo a Lei de Segurança Nacional que foi promulgada em 14 de dezembro de 1983, ainda era governo João Figueiredo, e que previa ali a prisão daquelas pessoas, daqueles entes que estivessem provocando a desordem e o tumulto público. Perotto. É pura desobediência civil, né? Mas como
a esquerda gosta muito de falar em golpe, tudo é golpe, é uma síndrome persecutória incrível. Então que siga-se o processo legal, o devido processo legal, para verificar se ele realmente infringiu alguma norma da Lei de Segurança Nacional. Se dizer que a Polícia Federal é podre, e tem parte podre, foi o que ele disse, que o Ministério Público tem uma parte podre, todo mundo era podre. Casualmente ele não chamou naquele discurso, foi o primeiro que ele fez depois de sair da prisão, o STF, porque ele não teria que chamar, né? Estava numa trégua tranquila, a maior parte das pessoas indicadas pelo PT, mas saiu chamando todo mundo de podre, as instituições. Tanto que agora, recentemente, o próprio presidente do STF disse, olha, nós temos que cuidar com respeito às instituições. E mais, disse que, a exemplo do que acontece no Chile, tem que atacar. Temos que ir para a rua para atacar, não podemos admitir as coisas do jeito que andam. Gente, lá no Chile, muitas pessoas foram mortas devido à violência, devido aos black blocs que se infiltraram no meio das reivindicações legítimas do povo. Então, citando coisas justamente como o Chile, onde houve morte. Então, tem que analisar isso tudo aí, colocar numa balança e que o Poder Judiciário examine se foram infringidas as regras da Lei de Segurança Nacional ou não. Porque realmente a verborragia andou solta. E tu falaste também na imprensa, na boa imprensa, é interessante como que a cara de pau é tão grande que as pessoas não se ligam, que a sociedade não é mais idiota, que a gente enxerga o que eles estão fazendo. Então, quando o Lula diz as maiores atrocidades e comete, faz, a imprensa tem, na pior das hipóteses, um silêncio obsequioso. Quando o Bolsonaro tropeça na linguagem, qualquer palavrão que ele diga, qualquer palavra mal colocada, porque ele é rude na forma de se expressar, isso vira manchete nacional e internacional. Agora, quando o Lula fala daquilo roxo, daquilo duro, quando chama todo mundo, xinga do primeiro ao quinto, nada, silêncio obsequioso, aí pode tudo, aí é bonito, eles chegam a rir, inclusive. Então a gente compara e verifica que tipo de imprensa faz. Tu vai tocar no assunto depois, mas eu já quero aproveitar só para adiantar. Uma boa notícia, uma das boas notícias, em que tu citaste que o governo lança um programa que até o ano de 2022 prevê 4,5 milhões de empregos. Na concepção anterior, original, estudou-se contemplar também as pessoas idosas, com mais de 55. Chegou-se à conclusão agora que, como as questões previdenciárias estão caminhando paralelamente, deixou-se à parte a questão dos idosos e os jovens serão inseridos no mercado de trabalho em condições boas, que a gente pode discutir depois. Aí eu vi duas manchetes na imprensa, Silvio, duas. Tu é jornalista, tu sabe. Jornalista e economista. Uma manchete. Jovens de 18, 1,8 milhões já no ano que vem de jovens serão empregados. Bacana, né? A manchete daquele jornal de São Paulo, que eu não vou nem citar o nome. Idosos ficam fora do programa de Bolsonaro. Veja como são as coisas. Tendenciosa, má vontade, casuística, essa é a nossa imprensa, e a gente está vendo. Então, eu queria, para não monopolizar aqui o assunto, tem mais assuntos que eu queria comentar sobre o pacote. Mas tu para, porque senão vai terminar o programa. Então, estou parando. Mas o âncora fica só te olhando. Eu estou parando, mas não porque... Estou parando, mas não porque tu pediu. É que esses assuntos que tu vai tratar depois será uma segunda fase, que são das boas notícias. Isso. Ayrton Domingos Ayrton Beradoni. Pois olha, eu estou torcendo que o Lula provoque, que o pessoal vá para a rua fazer esculhambação, sem terra, esses petezada, vai para a rua quebrar, fazer tudo aí, porque Mourão já avisou, se essa instituição não resolver, o Exército vai resolver. Então eu quero que eles vão para a rua e cita bem a violência, quebra, faz esculhambação, que aí o Exército não pode dizer que não, vai ter que ir para cima deles. E aí já aproveita e tira fora o Supremo, está fora. Esse fator privilegiado que os deputados têm, tira fora também, não tem mais segurança. Vai ser respondido os processos, quando for, não importa se é deputado, se é senador, está na Lava Jato pegar, leva ele, entendeu? Isso é que tem que acontecer. E eu estou torcendo que aconteça isso. Eu torci para que o Supremo votasse mesmo a favor do Lula. Torci que é para acontecer isso aí, para dar esculhambação, que aí o Exército vai meter a mão. É isso que nós estamos pedindo. Pelo amor de Deus,
Exército, mete a mão nesses caras. É a única instituição que vai resolver o problema, que os outros não vão. Deputados, senadores, não vão. Estão agora boicotando a PEC que termina com a segunda instância. Não vão votar. Vão prorrogar até o ano que vem e aí vão fazer a esculhambação que queira. Entendeu? Aqui, ó, tem que terminar com essas com esses, tanto com o Senado como com os deputados e o Supremo Tribunal. Tem que terminar. Continua funcionando as outras instituições. O Judiciário continua lá de baixo, continua o Ministério Público, todo mundo fica funcionando. Só esses 3 itens caem fora, só atrapalham. Marcos Vinícius. Pois então, senhor, sabe que eu tenho dito sempre que a melhor forma de acabar com a esquerda ou de mostrar exatamente o que ela se presta é deixar ela falar. Lula saiu da cadeia e as suas primeiras palavras foram nada mais do que a exposição daquilo que realmente ele é, do que ele pensa, de incitação à violência, de provocação de caos, de desordem e principalmente de desunião. Foi tudo isso que se ouviu nas suas primeiras palavras fora da cela. Com certeza, se tu vais levar o ponto ao pé da letra, já que se passou agora esses últimos dias dizendo que a Constituição deve ser respeitada, que a lei deve ser respeitada, então se for levar ao pé da letra essa incitação de violência que o Lula fez ao sair da cadeia, nós estamos diante de um criminoso com todas as prerrogativas para retornar para a cela, né? Então, essa é uma questão que deixa ele falar. Quanto mais ele falar, mais próximo ele estará da cela de volta, porque ele vai acabar, né, como o peixe, morrendo pela boca. Mas eu queria fazer um destaque aqui também, se você me permitir. Claro. Né, tu falava no início ali da questão da imprensa, né, o Perotto também, Perotto, grande amigo, saudade do Perotto, né, dividir a bancada aqui com ele. É recíproco. Sim, vocês trabalhavam juntos, né? Sim. Né? Eu fui assessor dele quando ele foi presidente da FAMURS. Uma mão na teta durante 30 anos lá nos municípios. Lá. Carteira... Grande gestor, grande municipalista lá, o Perotto é uma das referências aí do movimento. Carteira assinada. Carteira assinada, não era fundo de garantia. Olha a inveja, olha a inveja. 13º. Olha a inveja. Isso aí. Ele passava mais tempo em Brasília do que aqui, nessa época. É verdade ou não é? Quando eu cheguei, ele já estava mais veterano, ele já estava isolado por lá, eu já não via tanto ele. Mas eu queria fazer um registro assim, né? Porque realmente nós tivemos uma avalanche de notícias boas nesse primeiro 6 meses assim, de governo, 300 dias de governo. Vamos explorar daqui a pouquinho, pouquinho, foi trabalhado ali. E alguns veículos de imprensa sim dão destaque. Depois a gente vai relatar elas, aqui eu anotei algumas. Que o próprio Jornal do Comércio, aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu destacar aqui, o Jornal do Comércio é o único jornal que dá destaque para as coisas boas do Rio Grande do Sul. Então vamos prestigiar o Jornal do Comércio. Olha aqui, eu acompanho todos os jornais. Tem um que é um lixo aqui, o jornal da rede dos babacas socialistas, aqui não dá nem para abrir, né? A rede dos babacas socialistas é um folhetim comunista. Mas eu queria dizer assim, acho que quase todos os jornais estão dando um destaque, com a manchete um pouco mais tendenciosa, né, um pouco ali tentando mascarar o conteúdo. E o importante desse programa aqui é dizer que, né, diante de tudo isso que a gente viu, se o programa tivesse uma tendência inclinada à esquerda, talvez esse seria um dos programas melhor estruturados do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe como aconteceu no governo PT, né? Blogueiros com blog que não tinham alcance nem da própria família, lendo, se tornaram membros ativos ali da estrutura de comunicação do governo, faziam parte da folha de pagamento. Recebendo muita grana. Havia pessoas que tinham uma continha no Twitter que se tornaram famosos do dia para a noite. E a independência do programa aqui, né, de poder criticar quando merece ser criticado, de poder principalmente falar das soluções, é algo que está vindo de uma forma totalmente isenta. E isso nos tranquiliza. Eu fico muito feliz de estar aqui na bancada, justamente por estar participando de um programa que tem aí décadas de atuação e que, se quisesse, realmente estivesse aqui por algum interesse econômico, já teria o feito no governo petista e talvez seria um dos programas mais ricos ou melhor, ou mais bem pagos do Brasil. Afinal de contas,
né? Já se viu demais por aí esses investimentos tortos que o governo petista fez. Vamos falar depois, então, das boas notícias. Isso aí, né? Tem muitas boas notícias que vamos explorar depois. Tu tocaste uma coisa importante, né? Que é a independência da opinião. Né? Quando aqui nós fizemos várias críticas ao governo Bolsonaro. Inclusive a posição dele, do ponto de vista da comunicação dele. Agora, o programa econômico dele, tanto o Bernardoni quanto o Perotto e o Marcos Vinícius que estão aqui hoje, concordo que é isso que o Brasil precisa. O Bernardoni tocou numa coisa que eu queria, antes de fazer os comerciais aqui, o que eu queria enfatizar, Bernardoni, que é o exemplo que a população da Bolívia está dando para todos nós. Fizeram o cara sair embora, ladrão, sem vergonha, fraudou as eleições. A OEA que está dizendo isso, que a OEA é atrelada à esquerda. Imagina se a OEA, que é atrelada à esquerda, diz isso, é verdadeiro. Né? E quem sabe por que não aconteceu aqui em 2014, aquela eleição roubada do Aécio Neves, que eles foram lá para o Nordeste e deixaram para fazer a apuração no final do dia, porque fizeram fraude também. E só que nós somos muito pacíficos, nós fomos muito mansos para deixar as coisas acontecerem. Silvio, nesse aspecto, né, bem nessa linha aí, causou espécie a declaração do Eduardo Bolsonaro quando falou do AI-5, né? Foi Eduardo? É. Do AI-5. Então, olha a hipocrisia que nós vivemos. Isso aqui não precisa dizer para ninguém que todo ser humano deve ser contra golpe, tortura, assassinato, violência, tudo isso. Agora, as instituições, agora há pouco o governador falou no Exército, as instituições têm que ser protegidas e existem, inclusive, constitucionalmente formas das forças nacionais se organizarem e pedirem desordem nacional. Falamos há pouco da Lei de Segurança Nacional. Então, não o AI-5 com o que teve de ruim, mas o AI-5 com o que teve, digamos assim, de preservar a ordem. Então, eu já vi jornalistas que vivem uma profunda hipocrisia, Silvio, dizendo assim, ó, o STF não presta, o Congresso Nacional é um bando de ladrões. Aliás, Lula já dissera lá atrás que era, como é que é? 300 ladrões? 300 ladrões no Congresso. Isso. Então, bando de ladrões, STF não presta. Porque ele foi para lá, foi 301. 301. STF não presta, o próprio Lula chamou o STF de covarde lá atrás. Então, as instituições nada presta. Mas quando o Eduardo Bolsonaro falou, até equivocadamente, na espécie de uma forma de ação estatal AI-5, aí todo mundo foi contra. Então, esquece AI-5. Está uma maravilha o Congresso Nacional. Nós temos que dar aumento e aumentar as verbas dos deputados todos. O Supremo Tribunal Federal é uma maravilha, beleza pura. Temos que aumentar, inclusive, o jeton e o dinheirinho daqueles capa-preta que só puxam a cadeira para o ministro. Está tudo bem, né? Ah, não pode falar em AI-5. Esquece o nome AI-5. As intervenções constitucionais têm que haver diante de desordens. Aliás, na verdade, quando ele falou isso aí, o governador tem muita coisa que ele fala, do jeito que ele fala, mas é o correto, ou seja, o Estado precisa, é necessário que ele estabeleça a ordem. Quando ele falou AI-5, ele quis estabelecer a necessidade de intervenção para acabar com essa porcaria. Alguma forma de intervenção. Claro, Maquiavel, eu não sou advogado, mas Maquiavel dizia assim, ó, que as armas e as leis são o alicerce do Estado. Quer dizer, se não tiver armas e leis, não adianta. Falhou a lei, tem armas. O Brasil experimentou isso em 64 porque esses caras que estão tentando hoje fazer essa balbúrdia aqui são os mesmos da herança lá de 64. Então, eu acho que uma intervenção, nós não estamos defendendo ditadura, intervenção é diferente. Como disse o Bernardoni, sai o Congresso... Continua funcionando tudo. Não, fecha o Congresso, nova eleição, nomeação de ministros e tudo, bola no centro, vamos começar tudo de novo. Porque essa ladroagem toda, lá no Congresso, duvido que passe a PEC essa da segunda instância. Duvido, porque desses 513 deputados, mais de 500 certamente estão com a ficha suja e não vão querer fazer coisas contra eles, vão querer continuar roubando a população, o país. Olha aqui, ó, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo de centro a Protásio, complexo Barranco-Barranquinho, ambientes climatizados, estacionamento e manobrista. Discutir futebol, lá o seu time, entendeu? A política, claro, o lugar adequado é o Barranco ou Barranquinho. E a companhia de um bom vinho, né? Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma loja e confira. A Vinhos do Mundo está aí na Cristóvão Colombo, bem pertinho daqui da TV.
1493. Também temos a Vinhos do Mundo na Alameda Alípio César, 203. E, claro, a loja lá da Getúlio Vargas, onde eu frequento, viu, Marcos Vinícius? A Getúlio Vargas, 1135, uma bela loja lá, muito bem localizada. Vinhos do Mundo. E quando você for fazer o seu rancho e tal, você tem que escolher o melhor lugar, onde você economize, porque economizar é comprar bem, sabe aonde? No Supermercado Zafari. Mensagem do Supermercado Zafari para todos nós. Aliás, esta semana, eu acho que amanhã ou depois, se comemora o Dia dos Supermercados. Nós temos que, em homenagem ao Supermercado Zafari, também cumprimentar o Zafari aí, né? Aos supermercadistas do Brasil e do Rio Grande do Sul pelo Dia dos Supermercados. Vamos à mensagem do Supermercado Zafari. Horas e 31 minutos, 22 graus a temperatura, programa Atividade sempre ao vivo há 26 anos na sua televisão aqui no Rio Grande do Sul e para o mundo todo, né? Nós estamos aí nas redes sociais, plataformas digitais, sendo vistos em todo o mundo. Muitas pessoas que, viu, Marcos Vinícius, que estão em viagem, não deixam de assistir, de sintonizar o Atividade para se manter informado com a boa informação, a opinião independente. E aí? Verdade. Eu estava falando assim, a gente tem uma lista de boas notícias que foram divulgadas nesses últimos 300 dias de governo. Eu vou me atrever a falar algumas delas aqui. Aí depois, se tu achar que a gente tem que entrar em algum ponto, e eu acho que não, nós vamos discutindo. A gente poderia passar 300 dias falando sobre elas. Vamos comentar a bancada toda e aproveitar isso. Eu vou ler só as manchetes e dizer de onde é que foi a fonte, tá? Algumas dessas notícias, não foram capa em jornal. Não foram destaques em jornal. E talvez nem venham a ser. Ficaram uma notinha, às vezes, em caixa baixa em alguns casos. Constrangida, né? Mas prestem atenção, só nas primeiras. Essa aqui está em hoje, quase todos os jornais. Construção civil, setor privado da construção civil provocou agora revisão nos seus contratos, né? Provocou a expansão e está aqui na revista Exame hoje. Setor da construção capta 4,4 bilhões na Bolsa e prepara expansão. Governo pretende investir 208 bilhões neste ano, a partir deste ano, com concessões em ferrovias, aeroportos e rodovias. Gazeta do Povo. Vou dar uma fonte aqui dos jornais, né? Primeiro trimestre de 2019, o BNDES tem o maior recorde da história, no primeiro trimestre. A fonte, revista Exame. Risco país é o menor desde 2013. Essa aqui foi no Estadão, deve ter sido uma notinha mínima ali, minúscula, né? Uhum. Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras atingem 28 bilhões de lucro no primeiro semestre deste ano. Para o @Balheira. Site Fonte UOL. Taxa de crédito se aproxima da menor taxa de todos os tempos. Taxa de juros chega a 5%. Essa aqui foi a do Globo. INSS se popa 4,7 bilhões com pente fino. Fonte é Estadão. Aí vamos lá, tem mais uma outra aqui que eu acho que essa aqui é também do Bolsa Família, quantos fantástica. Milhões também os caras pouparam, né, com as fraudes do Bolsa Família. É tudo fraude, o governo PT sempre foi fraude. Né? Apreensões de cocaína entre janeiro e junho batem recorde histórico. 60 toneladas de cocaína foram apreendidas no país nesse período. Agora só falta dizer que nunca se consumiu tanta cocaína e por isso que se apreendeu tanto, porque no governo PT disse que só parecia corrupto porque a Polícia Federal prendia demais. Agora vamos dizer que não é efeito do esforço da polícia. Óbvio que é, né? E aqui agora para arrematar, né? Brasil tem queda em 22% o número de mortes violentas no primeiro semestre do ano. Fonte O Globo. Essa, para mim, sem dúvida, é a notícia mais emblemática de todas, né? Porque mostra ação e fortalecimento das ações de segurança. Mas a gente não pode, de maneira alguma, né, deixar de prestigiar, de valorizar as nossas forças policiais, principalmente aqueles policiais que atuam no interior do Estado. Esse final de semana, com esse debate todo da soltura do Lula, se falava, né, eu até mesmo provoquei esse debate, de que com o fim da prisão em segunda instância, estava se abrindo a porta para que criminosos, como estupradores, homicidas, pedófilos e ladrões de todas as espécies, pudessem
também prorrogar suas prisões através de recursos protelatórios. Ah, isso é mentira, diziam alguns, isso é exagero, isso aí é fantasia. Bom, eu moro numa cidade pequena e vivo numa região que tem muitas cidades pequenas também. E nas cidades pequenas, Peroto, a gente conhece, a gente sabe quem é quem. A gente sabe quem mora naquela casa, a gente sabe quem consome naquele comércio e a gente sabe também quem é o bandido que está solto, a gente sabe quem é o estuprador que conseguiu relaxar sua pena, a gente sabe quem é o assaltante de gado que ainda não foi preso em segunda instância porque segue aguardando o recurso da primeira. Esses caras agora vão continuar soltos e vão até o STJ com a sua liberdade garantida através desses recursos que estão sendo disponibilizados a partir dessa nova interpretação que o STF deu à Constituição. Dizer que é balela, que homicidas, estupradores, pedófilos e todos os outros tipos de ladrões vão ficar soltos na rua, vão conseguir ficar por mais tempo nas ruas, não é balela. É a mais pura verdade. E a polícia, principalmente a polícia do interior do estado, que sabe quem é quem, que vai lá, prende o cara, algema, bota no camburão, faz a ficha dele, esse cara aí é o primeiro alvo dessas quadrilhas, porque é justamente neles que eles se direcionam. Então, eu acho assim, de todas essas notícias, dá para nós falar a tarde inteira sobre elas, aqui a noite inteira, mas principalmente essa é a mais importante. Os indicadores de segurança no Brasil melhoraram muito. Isso, para mim, já vale muito, vale todos os esforços que foram empregados até agora. Com certeza. Olha aqui, no Twitter do Eduardo Suplicy, só um pouquinho, vereador, ele diz assim, que momento especial, Eduardo Suplicy, eu tive hoje ao abraçar meu querido amigo, o presidente Lula. Infelizmente, no momento em que deixei o palanque e caminhei no meio de tantos abraços e fotos, provavelmente deixei cair o meu celular no chão. Se alguém encontrar, peço a gentileza de me avisar pelo e-mail. Aí um cara botou assim, procura no bolso do Lula. Não, mas o Lula deu uma declaração que não aguentava mais ver a polícia, cara é ladrão, né, a polícia prendendo aqueles que roubam celular na rua. Isso é um absurdo, né? Mas vou te dar um exemplo, isso aí que tu falou sobre a demora para ser julgado e os caras protelando, fazendo recurso. Daqui faz 15 dias atrás, 2 advogadas deu parabéns para Rosa Weber, estava com processo 11 anos, sentado em cima, deu parabéns para ela, que não precisava mais julgar, porque o autor do processo morreu. Então não precisa julgar mais. Ele era do INSS, era um Mas o voto do Bernardoni, o voto do Barroso lá nessa ação, aquele foi um show. Ele trouxe vários dados e elementos interessantes, né? E um deles, assim, não é achismo, né? Só 0,6% dos processos que chegam no STJ são revertidos. Ou seja, o cara que chegou lá... Não quero nem saber de reversão. Nem se fala em ser julgados, mas dos que são julgados, só 0% muda. O cara que chega lá já chega condenado mesmo. Então agora tu vai ficar com um cara solto pelo período de análise. Sendo que... Até a prescrição da pena. Que lá no STJ tu só julga a questão processual, tu não julga mais mérito. O cara já é condenado em mérito em segunda instância e fica aguardando em liberdade. Por isso o Exército tem que fechar o Supremo. Por quê? Só por causa disso aí. Tá? Só uma observação nessa questão que tu tocaste aí, Marcos, no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Isso todo mundo aprende, inclusive nos cursos de Direito, que se for o privilegiado subir para as instâncias superiores, isso tem juízo de admissibilidade, ou seja, os tribunais de justiça podem aceitar ou não aceitar recursos especiais ou extraordinários, mas hoje virou regra, sempre sobe, e principalmente para quem tem bons advogados. Mas eu só queria no rol das eu vou te dizer, conhecendo o interior do estado e vendo aqueles caras soltos lá, ladrão de gado, assaltante, traficante caminhando pelas ruas, qualquer advogadinho mequetrefe coloca o cara em liberdade hoje. Mas ainda na tua linha, Marcos, das boas notícias, semana passada o presidente da República, coerente com o que proclamou antes das eleições e após as eleições, ele entregou o que chamam de pacote de medidas, pejorativamente, mas na verdade é um programa amplo de reforma constitucional, onde engloba o pacto federativo, o enxugamento da máquina estatal, a reforma administrativa, algumas privatizações e ajustes em tributos. Todas as medidas
sensacionais para a economia entrar nos eixos e o país entrar nos eixos. O que mais me chama a atenção, Marcos, e aproveitando a tua presença aqui, é com relação ao Pacto Federativo, o Silva, que hoje nós estamos numa república onde estados e municípios são caudatários de tudo que acontece nesse país, emanados lá do poder central. Essas viagens a Brasília de chapéu na mão dos prefeitos, Bernardoni, tem que acabar. Então, na campanha do Bolsonaro, ele falou no Pacto Federativo, muito auxiliado pelo seu guru da economia, o ministro da Economia. Após as eleições, novamente, agora chamou as entidades e mandou uma emenda constitucional onde tem um Pacto Federativo e vai puxar a orelha dos estados e dos municípios que não fizeram seus ajustes. Mas ele disse, alto e bom tom, o ministro da Economia, inclusive, nós não temos que ir para Brasília com todos os recursos se ele já pode permanecer nos estados e nos municípios. Quando tu cria um programa, Marcos Vinícius, tu cria um programa lá em Brasília e joga para os estados e municípios executarem. Então, na verdade, a execução dos programas tem que ser chamada os estados e municípios para fazer. Senão, isso aí não é pacto federativo, isso não é uma federação, né? É uma utopia, é uma ficção jurídica. Então, o pacto federativo, para entrar nos eixos onde estados, municípios e a União são solidários nas ações públicas, é um dos principais anúncios para mim do governo federal. Mas sabe como é que vai terminar também um pouco com os municípios? Diminuir? Ele pode dar até a opinião dele. Diminuir o número? Claro que vai diminuir o número, porque houve uma festa de emancipações na época do PT. Qualquer Sentinela do Sul. Qualquer buraco se emancipou. Com 800 até a Sentinela moradores, do Sul. 800 moradores naquele buraquinho. Até a Sentinela do Sul. Emancipava. E tinha que ter no mínimo 3.000 ou 1.500 lá. Tinha 800, se emanciparam. Quer dizer, então fizeram uma sacanagem. Emancipou um monte e hoje estamos pedindo esmola, porque não pode pagar. Tem prefeito, tem vereadores, tem secretários, tem CCs. Tem aqui, ó, é uma cachorrada que tem lá, tudo recebendo. Mas o que não, o município não arrecada 10% da sua despesa, como é que vai manter? Tem que fechar, tem que englobar com... Então, voltar para suas... Aí eu quero fazer um contraponto. Voltar para suas origens. Agora eu quero fazer um contraponto. Tem uma cachorrada lá em Sentinela do Sul, como ele diz? Não, acho que é um contraponto importante. A cachorrada carinhosamente, né? Não tenhamos dúvida que teve excesso no período de emancipações no Rio Grande do Sul e no Brasil. Chamada farra das... Houve excesso, houve. Só que quando nós estamos falando uma questão pacto federativo, acho que uma coisa tem que ficar clara. Pacto significa pactuar. Foi pactuado no passado que receita de origem municipal é o IPTU, o ISS e o ITR. Foi pactuado que o ICMS é uma competência estadual e foi pactuado que o imposto de renda e o IPI é um tributo federal. Só que o ITR, o IPTU, o ISS, seja qualquer imposto gerado nesse país, ele é gerado e arrecadado no município, que é o mundo real, aonde as coisas acontecem. O governo do estado é uma mera abstração jurídica. O governo do estado é aquele prédio que tem aqui na calçada da Rua Duque de Caxias, em Porto Alegre. Assim como o governo federal são aqueles palacetes instalados em Brasília. Ali não produzem nada, né? Eles Se só fosse administram as coisas, pactuado claro. que verba municipal era imposto de renda, IPI e ICMS, qualquer município no Brasil teria muito mais do que 10% de renda para se estruturar. Mas se pactuou que o governo federal ficaria com maior parte dos recursos e com os recursos mais fáceis de arrecadar. O governo do estado ficaria com o mais difícil de arrecadar, que é o ICMS, e as prefeituras ficavam com a responsabilidade de cobrar imposto sobre terreno, porque se imaginava isso uma coisa muito difícil de ser feita. Então a questão toda no país é que a gente não teve um pacto federativo de verdade. Nós tivemos uma imposição federativa que veio de Brasília, que delegou competências dos estados para os municípios. E esse pacote do Bolsonaro é fantástico em muitos pontos, mas ao simplesmente sugerir a extinção de municípios, ele vulgariza muitas coisas, porque eu concordo, nós temos no Brasil muita estrutura política, muita Câmara, muita Prefeitura, mas não é pelo fato de que o vereador recebe o salário ou porque o prefeito recebe o salário que a prefeitura deve ser extinta. O município, para ele não funcionar mais ou deixar de existir, é se efetivamente
ele não cumprir com a sua missão social de oferecer o básico, o elementar, como saúde, educação e o básico ali naqueles demais serviços como infraestrutura, assistência social, os cuidados com saneamento. Esse é um cuidado, esse debate tem que ser feito. E digo mais, se fosse feito um plebiscito em muitas cidades perguntando se elas gostariam de ser extintas, eu tenho certeza que muitos desses quase 1.300 municípios que estão na lista pediriam sim para ser extintos, anexados a outras cidades. Não precisaria vir uma imposição. Eu tenho conversado com o presidente da CNM e com a direção da Confederação Nacional de Municípios, que vão apresentar um projeto paralelo ao presidente, uma proposta que venha dos municípios, para repactuar a visão que o brasileiro tem, que os governos têm sobre o que é competência de cada um sobre os impostos. Afinal, todo o imposto que nós pagamos aonde nós geramos, que são nas cidades. Ninguém gera imposto dentro do Palácio Piratini, assim como ninguém gera imposto dentro do Palácio da Alvorada. Nós geramos impostos em Porto Alegre, em Guaíba, em Sentinela do Sul ou em qualquer outra cidade. Então, a proposta de repactuação federativa, para ela acontecer de verdade, ela deve entender que tributos não são simplesmente algo intocável. Nós temos sim que repensar também nessa divisão. Entre as tantas coisas que o presidente Bolsonaro está fazendo, é exatamente essa, a questão do pacto federativo, a rediscussão disso. Eu imagino, viu? Mandou a proposta. Eu imagino que muitos municípios, naquela farra, né, de emancipações... Ninguém teve a coragem de propor nada até agora. Né? Exatamente, mas muitos municípios foram... Porque o bairro lá brigou com o prefeito não assistia o bairro, tal, e criaram um município. Então, por isso que deve ser revisto isso. Mas, é uma contribuição, Marcos, eu concordo contigo. A preocupação não que haja divergência, o que o Bernardoni coloca é que esta farra de gastança, ela tem que ser freada. Mas não necessariamente a existência ou não de um município é um fato positivo ou negativo, tem que ser examinado. Então, no primeiro aspecto, Marcos, está coberto de razão com relação a receita própria é só 10%. O que é receita própria? É um nome que deram para ITBI, IPTU, aqueles recursos que ficam diretamente com o município. Agora, as receitas estaduais e as federais são geradas todas no município. O menor município do Rio Grande do Sul se chama André da Rocha. Se tu fores levar em consideração que aquela população rural gera de imposto de renda. Isso. E o que eles geram de ICMS através das agroindústrias e da produção primária, ela tranquilamente sustentaria todas as necessidades dos habitantes em saúde, educação, segurança e por aí vai. Mas se resolveu largar esses impostos mais elevados para Brasília, né? O que fez a Constituição? A Constituição diz que o imposto de renda vai passar em Brasília e vai formar um fundo de participação dos estados e depois volta para cá. Esse controle federal que não pode ocorrer e vai mudar. Então, a questão tem que desmitificar realmente, receita própria ou não receita própria. Todo tributo, qualquer centavo gerado de tributo, vá para qualquer nível de governo, é gerado no município. E só para concluir a questão das despesas, nós temos 5.700 municípios, só para arredondar. O que está exagerado é excesso de vereadores em muitos lugares, excesso de gastos. Isso pode ser regulado. Há casos em que reanexar novamente o município é saudável. Há outros casos que não. E muitos vão querer, né? Pega um município como Alegrete, que é o maior território do Rio Grande do Sul, e uma escola municipal fica a 100 quilômetros de distância. Se tu colocar uma subprefeitura com um monte de despesa lá, ela vai gerar despesa igual se não houver controle e fiscalização. Nesses casos era importante lá. Teve um motivo de garrucho, parece que... Ou onde o dinheiro nunca vai chegar. Está aqui na audiência com a gente, aqui, vou mandar um abraço, além da Graziela, minha esposa está me assistindo, o Vitor Azambujo, Camacoa e o William lá de Pelotas. A Lídia Soares, que foi prefeita em Pedras Altas. Município pequeno. É um dos menores municípios que estaria nessa lista. Se Pedras Altas não fosse emancipado, um município que está a 40 quilômetros distante da onde ele veio, né? Porque Pedras Altas é mais antigo até do que Pinheiro Machado, mas ele se emancipou de Pinheiro Machado. Ia ser talvez uma das vilas mais pobres e precárias de todo o Brasil. O fato de existir município ali foi o que garantiu a sustentabilidade daquela população, porque o dinheiro arrecadado ali, pela produção primária, que é pujante em Pedras Altas, a Lídia mesmo, uma criadora de ovinos lá, sabe quanto isso impacta na economia, faz com que a cidade ofereça o básico, em saúde e educação para aqueles moradores. Parabéns a esse pessoal aí, uma boa noite, obrigado pela audiência, esse pessoal que realmente faz aquilo que interessa, né? Contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. Isso não dá certo. Olha aqui, ó. Fala, meu.
a União e o Estado são dois atravessadores. Isso aí. São dois atravessadores. Eles não fazem nada, não constroem nada, porque quem constrói os impostos somos nós é que pagamos, e eu pago meu imposto, nós todos não pagamos imposto. Por exemplo, salários agora daqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. O Estado não paga nada, quem paga somos nós que pagamos. Só tem um problema aí, que tem que ter aquilo roxo para chegar no fim do mês e dizer para os juízes, para os procuradores, para os desembargadores, na Assembleia, para os funcionários da Assembleia, que recebem em dia na Fazenda, que recebem em dia. Não vai receber em dia também, tudo é igual. Não vai passar mais dinheiro para o Ministério Público, lá para o Tribunal de Justiça, Assembleia, Tribunal de Contas. Para ninguém. Vai ser distribuído igual como está sendo feito para a brigada, para o professor. Para o executivo, né? Só o executivo que está atrasado. Por que essa diferença? E que quem paga somos nós, é que estamos pagando esse. Nós pagamos o juízes, nós pagamos os desembargadores, eles têm toda a mordomia, recebem em dia e os mais altos salários. E o governador não tem coragem de chegar no fim do mês e dizer aqui, ó, se eu não pagar o professor, também não vou pagar vocês. Vocês querem me entrar na justiça e me processem, me fazem um impeachment, mas eu não vou passar mais o dinheiro para vocês. Ele ia ser aplaudido pela população. Muito entendeu? bem. Muito bem. Olha aqui, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 32166100. Também a Auxiliadora Predial está em São Paulo, né? Um grande sucesso, um grande empreendimento, inovando e se consolidando em São Paulo. Telefone 11 23 48 40 00. Auxiliadora Predial, carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis, consolidando a marca e ganhando mercado, um mercado difícil lá que é, o mercado paulista na área imobiliária, é um mercado realmente muito complexo, muito complicado e difícil de se consolidar. E a Auxiliadora Predial está ganhando terreno lá também. Centro Clínico Gaúcho. Febre na madrugada? Sentiu algum sintoma ou alguém da sua família está precisando ser atendido? Antes de ir até a emergência, ligue para o CG 24 horas, Centro Clínico Gaúcho, o serviço de orientação da saúde por telefone exclusivo para clientes dos planos CCG. É só ligar 0800 888 9599 e você receberá a orientação adequada de onde estiver. Centro Clínico Gaúcho, 24 horas. É fácil, é grátis e é para você. Mensagem do Centro Clínico Gaúcho. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, olha aqui, são 19 horas e 55 minutos. Aí na área de dar recado, antes de ir para o programa, um abraço aí, um beijo na minha filha Letícia, que está vendo o programa, né? Junto com o meu produtor de site agora, que é o meu neto João Vitor. Ele vai fazer meu site de palestra, ele está fazendo de 14 coisa anos. boa, parabéns, né? Com ele, né? Vou aproveitar então a tua deixa e vou mandar um abraço também para um amigo meu, Cícero, pintor profissional, mora na Zona Sul. Vai querer desconto. Está assistindo o nosso programa. Um abraço, Cícero. Desconto de quanto na pintura? Aqui, ó. Quem não gosta do AI5 são os gremistas. Mandou um abraço pro pintor. Não pode ver falar em 5. Mandou um abraço pro pintor, ele quer desconto lá na parede, mas que sem vergonha. Aliás, nós aprendemos a não gostar do 5 desde que nós demos 5 e você ficamos com pena. Agora, tu viu, sabe por que eu não vou mandar abraço? Eu não vou mandar abraço porque eu vou economizar, porque o Marcos Vinícius, ele mandou tanto abraço. Tem mais ainda. Tem mais que aí eu vou poupar, porque olha, é incrível. O Marcos Vinícius voltou para o nosso programa depois de um período sabático e trouxe com ele uma legião de telespectadores, tu viu? Verdade. A audiência subiu, né? A audiência subiu. Não, e foi uma coisa, a audiência qualificada, né? Qualificada. Olha aqui, ó, bateu aquele desconforto,
Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos devolve o seu bem-estar natural. O Bernardone, por exemplo, quando toma aqueles champanhe, né? Como é que é? Espumante, ele toma e de vez em quando se dá mal, né? Quer dizer, tem se dado muito mal. Aí ele recorre para a Olina, para ficar mais ou menos equilibrado, né, Marcos? Domingo eu vou tomar um. Corinthians e Inter, né? Vai tomar um? Não, 2. Vou tomar 2 espumantes. Corinthians e Inter, tá certo. Olha aqui, ó, formação e informação de qualidade sobre temas políticos, sociais e econômicos, você encontra aonde? Em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens, vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros, diariamente acessam o blog do Pugina. Estava assistindo hoje, ouvindo, né, o Pugina naquele programa do Diego Casagrande no Rádio Livre, onde eu participo também, e realmente o Pugina é um estamento, né, de conhecimento. E ele é um craque. Ele é um craque, realmente. Parabéns ao Percival Pugina e parabéns ao nosso diretor, né, que escolheu uma bancada assim tão qualificada, né, com o Pugina, né, uma coisa interessante. Isso aí. Olha aqui, ó, com 34 anos de liderança no mercado pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 75 lojas em todo o país e agora 5 lojas aqui em Porto Alegre. A Cobasi está fazendo um grande sucesso também em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa extraordinária experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Tu tem levado o teu cachorrinho, tua cachorrinha, né? A Teodora. A Teodora. Acabou de aparecer ali, o Pug. Ah, o Pug, Teodora. Eu fui conhecer o da Ipiranga, inclusive. Ah, é? Aquele lá de Ipiranga que fica na frente do supermercado Zafari. Aliás, é uma bela localização, E com estacionamento. E com estacionamento. E a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem, claro, a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Marcos Vinícius, alguma coisa mais aí? Bom, eu acho que o assunto aí também do final de semana boa notícia, aí, né? Não é uma boa notícia, mas é uma notícia importante também, que deve ser destacada, né? Que é essa questão, acho que o que aconteceu com o Evo Morales. Acho que a gente podia também só fazer um registro aí, né? Porque as esquerdas brasileiras aí estão fazendo questão de novamente incorporar a narrativa do golpe, né? Como se Evo Morales tivesse sido deposto do cargo e não promovido à renúncia. Eu até acredito que a renúncia ela se deu de uma maneira bastante estratégica da parte dele, porque não haveria qualquer condições de governabilidade numa eleição que foi fraudada da maneira como foi. E não teria qualquer condição de manter a economia daquele país acesa com tantos protestos, com um agito social todo que está acontecendo na América Latina. Acredito sim que ali houve também na parte dele muito mais do que não foi responsabilidade, vamos deixar bem claro isso, não foi por responsabilidade que ele renunciou, foi muito mais por receio, né, de acabar abrindo e revelando coisas do seu governo que são muito mais deploráveis do que fraudar uma eleição. Embora fraudar uma eleição é fraudar a própria democracia. A presidente do Tribunal Eleitoral lá também foi presa. É. Ela e o vice-presidente levaram algemado. Não sobrou quase ninguém, né? Houve sacanagem na votação. Mas aqui para nós, olha aqui, ó, vai ver na Argentina que não aconteceu também. Isso, não esteve lá, OEA auditou e confirmou a fraude. A Organização dos Estados Americanos. Por isso prenderam Então não tem golpe, Não, e aqui eles não podem nem acusar a OEA, porque a OEA é uma organização, como as demais instituições multilaterais internacionais, democráticas, são todas elas ligadas à esquerda. Né? Então a OEA também é, a ONU também é, essas instituições, tá? Aquela lá que
que o Brasil está, a OCDE também, quer dizer, todo mundo está dominado por esses diabinhos da esquerda. A gente tem que ver aqui, ó, Venezuela, Bolívia, Chile, está tudo em turbulência. Argentina também? A Argentina vai estar logo em seguida, porque eles não vão conseguir, eles têm que pagar agora por esses dias, não sei quantos milhões de dólares que estão atrasados, que eu não sei de onde é que vão tirar, não tem. Então aqui, ó, também vai ter problema na Argentina. Agora, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a respeito, nós falamos aqui de grandes notícias da área de economia, né? Ele está alertando o seguinte, que o Brasil, que possam fazer o que quiserem, a esquerda, mas o Brasil, com a liderança do presidente Bolsonaro e com o Paulo Guedes, que é muito conhecido internacionalmente pela sua competência, o Brasil está protegido da instabilidade da política da América Latina. Ele se refere, claro, naturalmente, a essas questões da Argentina, que está voltando o peronismo, que afundou a Argentina e vai afundar agora de novo. O Evo Morales, talvez saindo, vá recuperar um pouco a Bolívia e alinhar ela com um pensamento mais conservador, como é no Brasil. E, enfim, eu acho que nós temos coisas boas aí pela frente e tomara que nós não possamos, né, ser tocados por isso aí. Por exemplo, aqui, ó, aqui no o varejo do Rio Grande do Sul está projetando, Marcos Vinícius, um Natal melhor do que os últimos 6 anos. E aí, que beleza? Verdade. E tu sabe, é um grande motivador disso, né? Os saques do FGTS, que Também. muita gente estava ali criticando, achando que não ia dar em nada, que isso não ia servir para nada, mas foi uma forma de aquecer a economia. O projeto deu certo, foi feito de uma forma experimental, com valores menores, e agora a tendência é a liberação de até R$900, para que os brasileiros possam pagar suas contas, fazer algum investimento maior nesse período. E aí sim a tendência a partir de 2020 é que os saques tenham um volume ainda mais expressivo, o que certamente vai aquecer ainda mais a economia no período pós-verão. Com certeza. O Bolsonaro já autorizou para pagar a outra metade do 13º dos aposentados agora no início de novembro. Aliás, é uma coisa elementar que a gente não consegue imaginar por que não faziam isso antes, e ficou meio para trás aquelas boas notícias. Por exemplo, no ano que vem, 1,8 milhões de empregos a serem gerados, que ganham até um salário mínimo e 0,5, vão reduzir até 34% os encargos trabalhistas. INSS, multa do FGTS 20, não 40, o FGTS mensal não 8, mas 2. É isso que estimula o emprego. Arrecada menos. Arrecada menos não, arrecada mais. Quando você diminui os encargos, a gente dá mais empregos, amplia, são pessoas que injetam aquele dinheiro que recebem no mercado. E está aqui, ó, o varejo projeta o melhor Natal dos últimos 6 anos. A coisa não nasce do nada. Trabalho vai ter o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. CIE. Sabe por quê? O CIE já formou mais de 2 milhões de jovens, preparou os jovens para entrar no mercado de trabalho, fazerem a sua carreira, a sua vida profissional, terem prosperidade, abundância, que nós vemos aqui para isso mesmo, não vemos para ser pobre, miserável, e fazerem com que a sua família também seja emancipada do ponto de vista financeiro. Então, é muito legal. Eu acompanhei muito de perto. O Silvas também, que quando nós estávamos aqui nesse maravilhoso Jornal do Comércio, uma época em que o CIE estava começando aqui no Rio Grande do Sul. E eu e o José Silva, acompanhamos muito de perto o crescimento do CIE. E o CIE hoje faz ainda um papel extraordinário, exerce um papel maravilhoso no mercado de trabalho, preparando nossos jovens para que eles possam seguir o seu rumo. Vamos acompanhar essa mensagem do CIE do estado do Rio Grande do Sul. Agora terminamos de começar. Tu é bom de gancho, né? Tu pega os ganchos assim. De estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. 20 horas e 5 minutos, baixou um pouquinho, 1 grau a temperatura, 21 graus centígrados a temperatura, estamos encaminhando aí para o final do programa, mas eu só quero lembrar que o governador Eduardo Leite anunciou hoje à tarde que o governo não poderá pagar
em dia o 13º salário este ano de novo. Quer dizer, nós sabemos da crise do Estado, né? O governador, quando estava em campanha, evidentemente que ele não sabia da real situação do Estado, de certa maneira, e prometeu que no final do primeiro ano, que seria agora, ele estaria numa situação melhor e estaria recompondo o pagamento em dia dos salários. É complicada, né, Marcos Início, a situação? Sim, mas ele dizia, na campanha, ele disse que dinheiro não falta, o que falta é a administração. Por isso eu vou pagar em dia o primeiro ano. Não vai cumprir. E sabe quando é que ele vai cumprir? Nem o outro não vai cumprir do jeito que vai. Nem o outro governador que entrar no lugar dele. E aí, não, eu acredito sim no desenvolvimento do Estado, justamente pelas ações que estão sendo corajosamente apresentadas. Amanhã, a princípio, vai ser promulgada a reforma da Previdência Nacional e o governo está entregando o pacote mais robusto de medidas, né, de gestão, de controle que o Estado do Rio Grande do Sul já viu. A gente sabe, essa vai ser talvez a maior batalha democrática que nós vamos ter no Estado do Rio Grande do Sul. E eu espero que fique simplesmente no campo democrático, de ideias, de posicionamento, que aquelas barricadas ali, que muitas vezes foram necessárias de serem estruturadas na frente da Assembleia Legislativa, possam, desse momento, pelo menos serem amenizadas. Isso vai ter um impacto gigantesco no futuro do Rio Grande do Sul. Vai ter gente perdendo um ou outro privilégio, mas é o futuro do Rio Grande que está por ali. Essa é a medida necessária. Fazer isso é fazer uma sinalização para frente. Eu não entendi uma coisa. O governador tem maioria na Assembleia e os projetos dele, quando passa uma bronca desgraçada e a maioria não passa, por que isso? Não, mas não Chega, teve, a maioria está... Mas não teve projeto que ficou para trás? Desses novos projetos que foram apresentados, todos foram aprovados. Cara, deu muita discussão, tal, mas é normal. Nem todos foram aprovados com toda a base aliada, que hoje é de 40 deputados. O que mais interessava não passou. Mas é que há deputados que têm também seus segmentos, né? Alguns deputados ali, que são deputados liberais, têm uma visão muito alinhada com a questão tributária, há outros deputados com outro campo, uma ação mais social. Mas eu não tenho dúvida, esse projeto aí de reforma administrativa do Estado vai passar. Vai passar e tem que passar. Agora, aliás, Marcos, aproveitando esse teu gancho, em nível federal, estadual e municipal também, a palavra de ordem é racionalizar, são novos tempos, nova gestão, de uma forma como o país tem que se desenvolver. Então, mesmo que tu dissesse assim, mesmo que doa para alguns, mesmo que tenha que sentir na carne, nós precisamos viver um novo país, um novo paradigma de gestão pública. Não adianta esse país, ao longo dos últimos anos, ele viveu uma ficção jurídica. A Constituição Cidadã, ela veio, é uma edição enciclopédica com uma overdose de direitos. Mas e cadê as condições de implementar? Eu posso, na ficção, dizer que tu vai ganhar, Bernardoni, R$100 mil por mês, que bacana! Perotto é um cara nota 10, mas e cadê o dinheiro para cumprir minha promessa? Então, universalizar a saúde, a educação para todos, é tudo para todo mundo, uma maravilha. Até hoje nós temos um caos na saúde, mas tão logo a Constituição Cidadã foi aprovada, já universalizou a saúde. E até hoje nós estamos num caos. Quem quer ter um atendimento médio tem que ter um plano privado de saúde. E na educação não é diferente. Então nós temos que ter menos direitos, mas que esses direitos sejam implementados de fato, e não viver numa ficção, num mundo de faz de conta, numa fantasia. O setor público com estabilidade, eu entro lá, boto meu casaco e vou passear. Qual é o controle que existe do serviço público? Então, estabilidade, o Brasil é um dos poucos países do mundo desenvolvido que tem estabilidade. Então, junto o governo quer racionalizar, diminuir a máquina, e junto com as empresas alavancar empregos. Então, eu estou levando muita fé nesses projetos que estão tramitando lá, e aqui no Rio Grande do Sul também, com o governo Eduardo Leite, que há uma sintonia, que acabou aqueles tempos. Hoje temos que ter um novo paradigma de gestão pública, aqui e lá. Pela primeira vez que nós participamos aqui juntos nesse programa, que eu estou assinando embaixo, esse é o último pronunciamento. Então vamos embora. Tu não é candidato, né? Não. O seu último pronunciamento, que você não vai pronunciar para fazer mais... Não, é que o programa está no fim. Já terminou o programa. Ele já sentenciou. Agora deu. Tchau. Já falou tudo. Obrigado. Pode ir. Tchau. Agora eu vou dar um conselho. Tu não é mais prefeito, né? Não. Mas vai ser candidato. Não a prefeito, isso eu tenho certeza. Bom.
Pelo menos podia não, dar uma ideia. não por enquanto. Todos esses municípios, para não se desvincular, para eles continuarem sendo mesmo, faz a proposta. Os vereadores passam a ser moradores da cidade, que tem o seu emprego próprio, tem a sua fazenda, tem coisa, e vai se dedicar 2, 3 horas por semana para ser vereador, sem remuneração. Prefeito, a mesma coisa. Mas isso faz parte um pouco da... Eu vou te dizer então, Fernando, tu está no caminho certo, porque é mais ou menos isso que a CNM está tentando propor lá em Brasília, né? Ela está tentando trazer um projeto alternativo ao presidente para que diminua o número de parlamentares nos municípios, que seja um número menor, que tenha um teto salarial... Podia ter 20, mas 20 moradores que não cobrariam, mas se dedicariam para o seu município. Mas é necessário ter uma coisa com um teto mas vai salarial. que tem mais dinheiro é que vai ser candidato só. Hoje o teto salarial para um vereador é um percentual do salário do ministro do STF, que se não me engano é em torno de 70%. Só que aí não dá, né? Quanto é que é? E aí tu vê algumas cidades do dá? Brasil assim. 21 mil. Então, há uma necessidade de 20 criar mil no uma interior? nova lei de responsabilidade Como é fiscal. que tu vai querer Bom, nós estamos viver? encaminhando para o final do Um programa. vereador ganha 20 mil, eu não acredito. Isso que Não tem em que todos mudar. os lugares, tem que mudar. evidente, mas não há casos acredito. sim. Mas essas outra coisas, discussão. não, essas coisas que tem que mudar. Eu também quero uma Vereador, teta dessa. obrigado pela Eu vou tua pegar um 5 município desses aí e vou lá e vou fazer propaganda, vou me 5 candidatar segundos, boa a noite. vereador. Quer dar um Não, recado? 5 segundos não. Tem mais 10 minutos que atrasou o programa. Um grande abraço, obrigado Então, pela presença aqui. Marcos Vinícius, um grande abraço. Muito obrigado, pela prazer presença sempre aqui. estar aí contigo. Um grande abraço para o pessoal ali que assistiu o nosso programa, que assiste aqui a atividade, que são telespectadores. O Bernardo deu um cartão vermelho pro firmes Ferroto aqui aqui. com a nossa Mandou atividade. para lá. Uma boa noite para vocês, obrigado pela audiência. Amanhã, 19 horas, um novo encontro com vocês aqui na RDC TV. Boa noite e até lá.